tonight. Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente só vai fazer exercício e eu selecionei 4 exercícios para falar um pouco sobre tudo aquilo que a gente discutiu nos vídeos anteriores, nos episódios anteriores, tudo bem? Então vamos lá? Vamos começar? Vamos começar com um exercício que fala de um aspecto, vamos dizer assim, mais conceitual. Então é um exercício que a gente vai usar o conceito, muito importante, e não necessariamente cálculo, mas vamos lá. O edifício 20 Fenchurch Street, gostaram do inglês? Localizado em Londres e conhecido como Walkie Talkie, tem causado diversos problemas para sua vizinhança. Moradores e funcionários da região têm argumentado que, desde a sua construção, os ventos estão mais intensos nas imediações do prédio. Além disso, houve registros de carros estacionados nas proximidades do prédio que tiveram suas pinturas danificadas e suas peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha-céu. Os carros foram danificados porque pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante a... Bom, ele dá 4 opções. Bom, primeira coisa, né, vamos conhecer aqui, né? Então esse é o Fenchurch Street, aí é o edifício que a gente percebe que tem uma arquitetura interessante, não é uma arquitetura tão convencional, não é um prédio, um caixotão reto. E é interessante notar aqui que ele tem uma espécie de uma curvatura, não é? Então ele tem uma espécie de uma curvatura, e se ele tem uma espécie de uma curvatura, a gente pode pensar, por que não, né? A gente pode pensar aqui, e por que não pensar que isso é como se fosse, tá? Deixa eu colocar aqui bem exageradão, como se isso fosse uma parte de um espelho esférico, não é? De uma circunferência. Nota que ele é todo espelhado e que, na verdade, ele não tem uma reflexão como se fosse num espelho plano, ele é como se fosse uma parte de um espelho côncavo. Né? Então, isso é muito interessante, isso deixa o exercício interessante. Né? Por que ele deixa o exercício interessante? Ele deixa o exercício interessante porque é como se a gente pudesse pegar e olhar para isso, né, pensando, olha, é como se fosse, né, como se fizesse parte aqui, como se ele fizesse parte de uma circunferência, né? Nota que eu peguei e fiz uma espécie de um corte aqui, uma circunferência. E o que vai acontecer com os raios de luz que chegam até ali? Né? Então, imagina, né? Então, imagina que os raios de luz, né, estão sendo emitidos ali, então com toda intensidade, o Sol está emitindo radiação e essa radiação está chegando até esse prédio, não é isso? E o que a gente sabe que acontece quando essa radiação ela chega a esse prédio, não é? Ela vai ter uma reflexão nesse espelho, né? Porque isso aí está funcionando como se fosse um espelho. Então, olha só que loucura, né? O prédio, quando construíram, talvez não tivessem pensado nessa possibilidade, que os raios solares, ó, eles vão chegar aqui, vão incidir, vão bater nessa superfície e vão refletir. Tá. E o que acontece? O que a gente sabe, né, que acontece com esse espelho quando ele é de um tipo esférico côncavo, né? Ele vai sofrer uma reflexão, ele é um espelho, né? Então a gente já descartaria que ele é uma lente, porque uma lente, na verdade, é vamos dizer assim, é algo que a luz ultrapassa, né? Passa por ela, através dela. E aqui ela vai ser refletida. Só que tem uma característica muito importante. A gente sabe que um espelho côncavo, né, um espelho esférico, ele vai ter a radiação, né, a luminosidade, os raios de luz que chegam através dele, eles vão ser refletidos, eles serão refletidos. Isso mesmo, isso que eu estou desenhando aqui. Ó. Eu vou pegar um aqui e vou falar, olha, ele vai ser refletido. Para onde ele vai ser refletido? Ele vai ser refletido para um certo ponto, que eu não sei ainda qual é exatamente,
Mas nós sabemos que uma das características mais importantes de um espelho esférico é que, em geral, grande parte dos raios solares que atingem ele, né, os raios de luz que atingem ele, são meio que direcionados para um ponto, não é isso? E esse ponto aqui é um ponto conhecido, né? Então, o que acontece? Há uma concentração dessa energia. Esse ponto conhecido, nós chamamos ele de foco, não é isso? Tá? Então, e o que acontece? Então, todos os raios solares, ou grande parte deles, sendo encaminhadas para essa região, aqui eu vou ter uma concentração de energia, uma concentração de calor. E óbvio que isso vai fazer o quê? Vai desgastar a pintura dos carros, até mesmo aquelas partes que são mais suscetíveis, as partes feitas de plástico, vão começar a derreter, porque a concentração de energia de calor vai ser muito grande. Então, ele está funcionando como se fosse um espelho, e um espelho côncavo, não é isso? Onde, de fato, os raios de luz chegam ali de forma real. Então, a opção correta aqui seria a opção A. Esse exercício eu acho muito interessante fazer com vocês. Por quê? Porque é um exercício que a gente vai conseguir explorar bastante as equações, as duas equações e um método gráfico, tá? Então, eu vou gastar um tempinho um pouco maior nesse, mas vai valer a pena, tá bom? Vamos lá. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre um eixo principal de um espelho côncavo, a uma distância de 25 centímetros de seu vértice. Sabendo-se que o espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que... Bom, e ele dá 4 opções também, e ele vai falar, olha, a direita é maior, é invertida, é menor, é do mesmo tamanho, tá a tantos centímetros. Então, ele vai ter algumas possibilidades, e não vai ter outro jeito, senão a gente tentar, da melhor forma possível, encontrar e determinar a solução para esse problema, saber onde que essa imagem vai ser formada, qual vai ser o tamanho dela, enfim. Bom, então, primeira coisa que a gente destaca desse exercício, primeira coisa interessantíssima a ser destacada nesse exercício, é que ele fala que é um espelho côncavo, então ele já dá essa dica pra gente. Ele fala, olha, ele foi colocada sobre um espelho côncavo, não é isso? Então, espelho côncavo a gente sabe que é aquele espelho, não é? Que a gente tem a concavidade, a parte interna da calota, ela é espelhada, não é isso? Eu desenhei isso aqui, olha. Então, eu fiz o eixo principal, não é isso? Temos o espelho, lembrando que esses risquinhos atrás são para lembrar a gente que é a parte traseira do espelho, tá? Bom, aí eu tenho o vértice, que é bem a parte central dessa calota, não é isso? Tudo bem? E sobre essa linha, né, sobre esse eixo principal, eu tenho o foco e o centro. Lembrando também que o centro de curvatura aqui, ele se dá porque é como se eu estivesse pensando, olha, é como se eu tivesse a nossa esfera, eu cortei um pedaço da nossa esfera, não é isso? Ó, eu cortei um pedaço da nossa esfera e o que ficou foi uma calota, não é? Mas eu estou olhando ela num corte aí específico. Então, o centro é como se eu pensasse numa circunferência. Então, essa distância é o raio e nós sabemos que a metade do raio da circunferência é a distância focal. Tudo bem. Bom, vamos lá para outras informações que ele me deu. Outras informações que foram dadas é que ele falou que ele foi colocado a uma distância de 25 centímetros do seu vértice, ou seja, o objeto vai ser colocado a 25 centímetros de distância desse ponto. Tá? Sabendo-se que o espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros, então ele está dizendo para mim, olha, essa distância aqui vale 25, que é o raio da circunferência, e, coincidentemente, o objeto foi colocado aqui sobre essa posição, não é isso? Tá, então eu vou desenhar aqui um objeto, vou simbolizar essa minha árvore de Natal aqui, tá? Então, minha árvore de Natal, tá vendo que ela é muito bonitinha, é uma seta, não é isso? Tá, então essa aqui vai ser a minha árvore de Natal, tudo bem. Então, ela está a 25 centímetros do vértice e, coincidentemente, né, o raio de curvatura é 25. Então, que informações que foram dadas para mim? Né? Que informações foram dadas? Olha,
foi dado para mim o tamanho do raio, então já sei que o raio de curvatura é 25 centímetros, e também sei que a posição P do objeto em relação ao vértice é de 25 centímetros, coincidentemente. Não é sempre isso, tá? Então foi uma coincidência do exercício dizer isso para mim. Bom, como que eu vou resolver esse exercício? Eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. Eu vou resolver ele de forma gráfica e depois de forma, né, com os cálculos, tudo bem? Então, vamos pegar aqui, vamos fazer aquele traçado dos raios notáveis, lembrando que eu não preciso traçar os 3 raios notáveis, eu preciso de apenas 2. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar em azul. Então, o primeiro raio que eu vou fazer é aquele que sai paralelamente ao eixo, né? Aquele que vem paralelamente ao eixo, e a gente sabe que ele vai ser direcionado, né, ao foco. Não é isso? Então, lembrando, aquele primeiro raio notável veio em direção ao, né, paralelo ao eixo principal, foi direcionado ao foco. Bom, o segundo raio que eu vou fazer é aquele que sai, né, em direção ao vértice, e aí a gente sabe que ele vai ser refletido com um ângulo semelhante, não é? Bom, como é que eu faço isso aqui, né? Na hora que você está desenhando? Bom, o que você faz? Ó, você pega esse camaradinha aqui, né? Ó, pega o seu objeto e faz o seguinte, ó, inverte ele, não é isso? Então, duplica ele aqui, ó, certo? Então, eu dupliquei ele. Opa, pera aí um pouquinho, deixa eu só fazer diferente. Então, você vai duplicar esse objeto aqui, tá? Então, você vai pegar esse objeto aqui, que é a sua seta, não é isso? Vai pegar a sua seta e vai fazer o que com essa seta? Vai duplicar, é como se você estivesse espelhando ela, né? Então, você vai pegar aqui e espelhou ela, ó. Tá vendo? Ó? Você espelhou ela, você pegou ela e desenhou ela de ponta cabeça aqui, ó. Bom, quando você fez isso, você está garantindo para mim que você vai ter vamos dizer assim, um ângulo, né, um triângulo semelhante com esse de cima aqui, tá? Então, o que eu fiz? Depois eu posso até apagar aqui, ó, para vocês verem. Para que eu garanta que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. E eu percebo que nessa situação, a imagem, coincidentemente, ela vai ser formada, não é isso? Coincidentemente, ela vai ser formada aqui em cima, né? Quase em cima aqui, né? Aliás, em cima, praticamente em cima do centro de curvatura também. Vou até trocar de cor essa imagem, então vocês vão perceber aqui, né, que a imagem formada, por coincidência, né, a gente tem ela exatamente na mesma posição. A gente está descobrindo que a posição da imagem, então nós estamos descobrindo aqui, vou até trocar de caneta aqui, ó, de cor. Então nós estamos descobrindo que o Pelinha é 25 centímetros também. Tudo bem? Nota que eu estou usando uma certa, vamos dizer assim, um certo parâmetro, né? Uma certa lógica aqui de que tudo que estiver deste lado, né, do espelho do objeto, eu estou considerando como sendo positivo, ó, tá vendo? Ó, encontrei meu Pelinha também positivo, isso quer dizer que ele é real, tá desse lado aqui, ó, no lado do objeto, foi projetado de fato isso aqui. Se tivesse desse lado, se eu tivesse achado menos 25, significaria que a imagem estaria deste lado, seria uma imagem virtual, tudo bem? Então a gente usa essa técnica aí. Bom, basicamente eu consigo saber também que esse cara tem o mesmo tamanho, olha só. Né? Ele está do mesmo tamanho, está invertido, não é isso? E está a 25 centímetros do vértice. Ó. Então, a resposta correta aqui, estou olhando aqui a imagem, é uma imagem invertida, portanto é uma imagem real, do mesmo tamanho e a 25 centímetros do vértice. Bom, então, professor, mas e se eu faço um desenho, não fica tão bom, não tem uma escala legalzinha, não usei os raios paraxiais, então como é que eu vou fazer isso? Tá. Então, agora, para a gente fazer isso, eu vou sugerir uma outra forma, que é usando as equações de Gauss. Bem, no momento que eu pego aqui as equações de Gauss, as duas equações dos pontos conjugados e a equação do aumento, na verdade, a gente já viu isso no vídeo anterior e nós sabemos, olha, a distância focal, se a gente sabe que o raio é 25 centímetros,
O foco, né, ou seja, a distância focal, eu consigo determinar também com tranquilidade que é 12,5 centímetros, porque tem que ter a metade do tamanho do raio. Nós sabemos a posição que o objeto ocupa, nós sabemos a altura do objeto, inclusive, porque tinha sido dito para a gente que ele tem 50 centímetros de altura, não é isso? Bom, e nós não sabemos nem a posição e nem qual é a altura dessa imagem. Tá? Na verdade, geometricamente a gente já fez e vimos como que vai dar o resultado, mas agora eu quero fazer isso usando as equações. Não é? Então, para isso, eu vou usar essa primeira equação. Olha, 1 sobre f, que no caso é o foco, que é 12,5, tem que ser igual a 1 sobre p. P é a posição do objeto em relação ao vértice, 25, mais 1 sobre p', que vai ser a posição que a imagem vai ocupar. Bom, para resolver esse problema, eu quero isolar primeiramente esse meu fator aqui, ó, 1 sobre p'. Não é isso? Bom, agora ficou uma subtração de fração. Para fazer essa subtração de fração, eu preciso que os denominadores sejam do mesmo número, né? Tenham o mesmo valor. Tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pensar, ó, se eu multiplicar por 2 aqui embaixo e aqui em cima, na parte de baixo e a parte de cima desse item aqui, não vai ter problema nenhum, não vou estar alterando nada. Por quê? Porque eu multipliquei a parte de cima e a de baixo pelo mesmo número, então vamos ter uma fração equivalente. Então, isso vai ficar 2 sobre 25 menos 1 sobre 25 é igual a 1 sobre p'. Logo, eu vou ter que 1 sobre 25 é igual a 1 sobre p'. Então, eu vou chegar à conclusão, multiplicando em cruz aqui, que p' é exatamente 25 centímetros. Ou seja, a imagem também vai estar sobre o centro de curvatura, como a gente achou no desenho, não é? Então, quer dizer, isso só confirma que nós fizemos um desenho coerente, um desenho adequado, não é? Então, isso é muito interessante. Bom, então, já temos essa solução aqui, tudo bem? Já temos essa solução. Deixa eu até fazer diferente, colocar isso aqui embaixo para ficar melhor. Então, nós já sabemos, descobrimos que o p' é 25, tá? Então, chegamos a essa conclusão que o p' é 25 centímetros. Agora, como é que eu acharia a imagem, né? Então, eu vou usar agora a segunda equação. A segunda equação, ela mostra para mim uma relação entre a imagem e o objeto, o tamanho deles, não é isso? A posição em que eles ocupam, tanto o objeto quanto a imagem, e o aumento. Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Bom, o aumento, se eu faço isso aqui, olha só, eu não sei o aumento, eu não sei quanto aumentou inicialmente, mas sei que I sobre O tem que ser igual a menos P' sobre P. Então, se eu faço agora essas alterações aqui, olha, a imagem eu não sei, não é isso? Mas o tamanho do objeto eu sei que é 50 centímetros. Então, vamos trocar aqui. Legal. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos P' sobre P, menos P' sobre P, menos P'. P' é 25 positivo e o P também é 25 positivo. Bom, então I sobre 50 é igual a menos 1. Isso quer dizer, então, que a minha imagem vai ter menos 50, né? Como se eu estivesse colocando aqui 1, não é isso? Menos 50 centímetros. Então, isso é interessante para mim. Por quê? Porque eu vou falar, olha, realmente, de fato, não é? De fato, aquilo que a gente discutiu está adequado. Olha só, a imagem que foi formada é uma imagem do mesmo tamanho do objeto. Então, quer dizer, a minha imagem vai ter 50 centímetros. Então, também chegamos na mesma conclusão, né, através dos cálculos. Tá? Então, outra coisa que eu quero discutir aqui, né, é que eu tenho aqui uma imagem menos 50. Né? Menos quer dizer que ela está invertida. Então, eu posso dizer que esse sinal negativo aqui, ó, tá? Então, esse sinal aqui significa que a imagem está invertida, não é isso? Então, ela está de ponta cabeça, é uma imagem real, tá? Bom, professor, e se eu
quisesse, né, vamos supor que eu já soubesse o tamanho do I e do O aqui, né, ou seja, imagem e objeto. Então, agora que eu sei, olha, eu vou fazer I, que é menos 50, dividido por O, que é 50 centímetros, né? Ó, vamos cancelar e eu vou ter que o aumento é menos 1. Isso é muito interessante, porque sempre quando eu olho aqui o aumento, eu tenho que olhar para duas coisas, né? Então, para o número e para o sinal. O número indica o fator de aumento, redução ou de manutenção do tamanho da imagem comparado com o objeto. E o sinal indica se essa imagem vai ser invertida ou se ela vai ser direita. Então, negativo, ela vai ser invertida. 1 significa que o fator de divisão é 1, significa então que imagem e objeto têm o mesmo tamanho. Então, conforme a gente fez o exercício, nós percebemos isso tanto da maneira gráfica quanto da maneira, vamos dizer assim, analítica. Nosso próximo exercício é um exercício que vai necessitar de uma recuperação de alguns conteúdos ali. A gente vai ter que recuperar, a gente vai ter que voltar, trazer algumas informações aí. Mas vamos lá. Um técnico está a 4,5 metros do espelho do telescópio Hubble. Não, peraí. Então, ele está a 4,5 metros do espelho do telescópio Hubble. Beleza, então essa informação é a posição que ele está. Então, já posso dizer aqui, já posso afirmar que essa posição que ele ocupa é 4,5 metros. Tudo bem? Sabendo que a abscissa focal desse espelho, bom, a abscissa tem algo a ver com o eixo X. A abscissa focal, ele está querendo dizer a distância focal sobre o eixo X desse espelho é de aproximadamente 6 metros. Então, essa outra informação também é importante. Ele está falando, olha, o foco é de 6 metros. Tudo bem? Bom, qual é a ampliação da imagem do técnico? Então, a gente percebe aqui que o técnico está em frente ao espelho. Professor, não sei se é um espelho côncavo, convexo. Calma, vamos lá, vamos devagar. O que importa para mim é que a gente percebe que a imagem dele está ampliada e está direita. Tudo bem? É uma imagem ampliada e direita. Tudo bem? Então, aí só ficaram na dúvida, falou, pô, mas qual será, né, que é o espelho adequado? Será que ele era um espelho côncavo, convexo? No exercício não diz, tá? Apesar do exercício não dizer, a gente lembra, né, que a gente falou de formação de imagens. Quer dizer, o objeto em frente a um espelho côncavo, por exemplo, ele pode estar antes do centro de curvatura, sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, e nessas três possibilidades a imagem sempre era invertida. Lembra da colher? A colher lá longe vai trazendo a imagem invertida, até que chega um momento que forma um borrão, que é quando ele está sobre o foco, e depois ela fica direita e ampliada. Não é isso? Ah, professor, mas não poderia ser um espelho convexo? Não, o espelho convexo ele dá a imagem direita, mas sempre menor. Lembra, campo de visão aumenta. Por que o campo de visão aumenta? Por que na entrada de prédios, né, de estacionamentos, em lojas, eles colocam aquele espelho convexo? Porque a imagem, né, o campo visual vai ser melhor para mim, porque é como se a imagem fosse reduzida, como se coubessem mais coisas lá dentro. Né? Então você aumenta, você amplia o seu campo visual, tudo bem? Então nós sabemos que a gente está falando dessa situação aqui, ó, tudo bem? Então a gente está falando especificamente dessa situação, tá? Então essa é a situação que nós estamos falando, nos estamos referindo. Ó. O objeto formou uma imagem ampliada. Ah, um espelho côncavo, não é isso? Ah, tá. Então se eu lembrasse disso, eu poderia ir lá tranquilamente e resolver o meu exercício. Falar, olha, nós já sabemos que somente espelhos côncavos podem ampliar a imagem. Os espelhos convexos eles só reduzem a imagem. Então essa é uma informação importante. Se você sabe, você já poderia descartar, né, que não é um espelho convexo, é um espelho côncavo, não é isso? Tá? Então essa é a primeira informação que você já poderia sacar. Bom, outra coisa que você poderia falar é o seguinte, bom, se é um espelho côncavo, não é isso? O objeto ele está entre o foco e o vértice. Professor, como é que você sabe que ele está entre o foco e o vértice? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Tá. Se a distância focal ele me deu, falou que era 6 metros, ele está dizendo para mim, tá? Ele está dizendo para mim que a distância, ou seja, essa distância é de 6 metros. E
que ele está a 4,5 metros, logo ele tem que estar aqui, né? Antes desses 6 metros, então 4,5 metros, que é a posição em que o objeto está. Tá, então tem o espelho côncavo, né? Lembra? Os risquinhos mostram a parte traseira, não é isso? A parte espelhada, então, é essa, é um espelho côncavo. Outra coisa que a gente vai fazer, não é? É falar, olha, tudo que tiver aqui a gente vai considerar como positivo, tá? Do lado do objeto. O que tiver aqui, ó, como, né, a parte traseira do espelho, vai dar negativo. Bom, o que a gente vai fazer? Bom, vamos traçar os raios notáveis. Aquele raio de luz que vai paralelo vai em direção ao foco. Aquele que vai em direção ao vértice sai com o mesmo ângulo. Percebam que aqui eles não se encontram e não vão se encontrar. Não é isso? Os raios não se encontram. Mas eles são paralelos? Não, não são paralelos. Tá? Então eles se encontram por prolongamento. Exatamente. Então é como se eu pudesse pensar assim, ó. Quem estiver olhando daqui, certo? A pessoa que estiver olhando daqui, o que ela vai perceber? Ela vai olhar daqui e vai falar, nossa, a luz está vindo dessa direção. Na verdade, a luz está vindo daqui, refletiu no espelho e veio nessa direção. Eu engano meu cérebro pensando que a luz está vindo lá de dentro do espelho. Quem está olhando aqui, por sua vez, né? Quem está olhando aqui, por sua vez, ela vai olhar e vai falar assim, peraí, a luz está vindo de onde? A luz está vindo daqui, ó, de dentro do espelho. Na verdade, não. Na verdade, ela está vindo daqui, bateu no espelho, voltou com o mesmo ângulo e essa pessoa foi enganada. Para ambos, eles concordam que a imagem está vindo aqui de dentro do espelho e ela não está. Então, ela é uma imagem que nós chamamos de imagem virtual, não é isso? Então, eu vou trazer essa informação para cá, ó. Tá bom? Então, tá vendo que elas se encontram ali, ó, ok? Então, talvez tenha ficado um pouco confuso aí, mas acho que deu para entender. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer com tranquilidade, é isso? Posso dizer com tranquilidade que, nesse caso, a minha imagem é virtual, nós já sabíamos disso, discutimos isso. É uma imagem maior, ela vai ser ampliada. Não é isso? E toda imagem direita, ela é uma imagem virtual. Ela está vindo lá de dentro, entre aspas, do espelho. Não é isso? Tá, legal. Então, pô, isso aqui eu já fiz o exercício, já sei dizer bastante coisa dele. Estou resolvendo ele de modo analítico. Se eu tivesse em escala, eu poderia até medir isso aqui, não é? E pronto, não tem problema nenhum. Mas a gente não está usando em escala esse desenho, não necessariamente. Então, a gente vai partir para a parte analítica, que é o quê? Fazer os cálculos. Então, nós já sabemos o P, já sabemos o F. Então, sabemos o P e o F. Nós vamos encontrar o P'. Bem, agora que nós temos todas as informações, vamos calcular de modo analítico. Ou seja, através dos cálculos. Bom, a distância focal nós já sabemos que é 6. Então, 1 sobre 6 é igual a 1 sobre 4,5, que é a posição do objeto, mais 1 sobre P'. Bom, vou fazer a subtração disso, vou passar para o outro lado esse termo, e a gente vai ficar com uma subtração, só que entre frações que não têm o mesmo denominador, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar todo mundo no denominador. Aqui vai um pouquinho de experiência daquilo que a gente já conhece. Bom, eu percebo que eu tenho que arranjar um denominador que seja comum para os dois. Bom, eu pensei, se eu multiplicar por 2, esse cara vira 9. 9 e 6 não vai dar para trabalhar muito bem. Ah, mas e se eu trabalhar com o dobro de 9, que é 18, o 6 pode se transformar em 18. Como? Bom, se eu multiplico isso por 4 e isso por 4, e multiplico isso por 3 e isso por 3, né? Eu consigo resolver isso aqui. 3 sobre 18 menos 4 sobre 18, igual a 1 sobre P'. Professor, mas poderia fazer o MMC? Poderia, não tem problema nenhum. Fazer o mínimo múltiplo comum, né, entre 6 e 4,5, era possível que você resolvesse da seguinte maneira. Bom, os múltiplos de 4,5 é o próprio 4,5, é isso? O 9, ou seja, se eu for multiplicando ele, né, por 1, por 2, né, multiplico aqui então por 3, né, então isso aqui vai dar 13,5, depois 18 e assim sucessivamente, né, posso ir multiplicando. E os múltiplos de 6? 6, 12, 18,
né? 24. Então a gente percebe que o primeiro número a se repetir, ou seja, o mínimo, o menor múltiplo comum para esses dois números, ou seja, comum quer dizer que é igual a todos, para todos, é o 18. Então, professor, então assim eu acho que fica mais fácil. Então faz desse jeito, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Então, eu cheguei à conclusão que menos 1 sobre 18 é igual a 1 sobre P'. Então, menos P' é igual a 18, portanto, P' é menos 18 centímetros. Olha só que interessante, menos 18 centímetros. O que isso quer dizer, né? O que quer dizer que eu cheguei a um número que é menos 18? Olha só, um P' negativo, né? Então, lembra aquela convenção que eu falei para vocês? Olha, a gente vai considerar tudo que está aqui desse lado positivo. Se der um negativo, é porque está do outro lado, como se estivesse dentro do espelho. Então, professor, matematicamente você chegou à conclusão que o P' é menos 18. Isso significa que é uma imagem virtual. Uma imagem virtual. Toda imagem virtual é uma imagem direita e nesse caso ela é maior. Vamos ver o porquê então disso tudo aqui, não é isso? Vamos ver o porquê disso tudo aqui, ó. Bom, então já sabemos que ele vai estar como se ele tivesse a 18 metros dentro do espelho, vamos dizer assim, é estranho dizer isso, mas tudo bem. Vamos lá. E falta dizer se a imagem vai ser maior, porque na verdade eu quero saber qual é a ampliação da imagem, eu quero saber quantas vezes maior ela vai ser. Bom, para isso nós vamos usar a outra equação, a equação do aumento, não é isso? A equação do aumento linear, ela diz o que para mim? Ela diz o seguinte, olha, que o aumento é igual I sobre O, ou seja, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou posso fazer a proporção entre o P' e o P com o sinal trocado, não é isso? Bom, no caso, agora eu já sei P' e P. Então, eu consigo fazer esse cálculo, deixa eu só tirar isso daqui. Eu consigo fazer esse cálculo, tá? Consigo fazer esse cálculo, deixa eu deixar esse menorzinho, vou deixar aqui o mínimo múltiplo comum, tá? Então, eu consigo fazer esse cálculo facilmente. Eu vou lá e falo, olha, o aumento também pode ser dado por menos o P', que é menos 18, certo? Dividido pelo P, que é, no caso, 4,5. Isso, 4,5, tá? Então, quer dizer, esse número vai dar 18 positivo dividido por 4,5 e isso vai dar 4 positivo. O que significa que esse aumento deu 4 positivo? Esse aumento dar 4 positivo, né, essa conta dar 4 positivo, significa para mim duas coisas. Primeiro, que a imagem vai ser direita, porque ela deu positiva, e não é isso? Aqui, ó, o aumento, né? Então a gente vai falar que é uma imagem positiva, ela não é uma imagem invertida. E 4 quer dizer que ela vai ser 4 vezes maior. Então aqui até geometricamente dá para perceber isso, né? Então é como se eu pegasse esse cara aqui, ó, 4 vezes maior que esse. Portanto, a resposta correta, né? A resposta correta aí, a resposta correta seria a resposta E. Então, o aumento vai ser 4 vezes, né? A ampliação vai ser 4 vezes. Nosso último exercício é um exercício que mistura um pouco de cinemática com óptica. É um exercício que ele vai trabalhar um objeto que está em movimento frente a um espelho esférico. Então, vamos ler o exercício. Considere um espelho esférico côncavo e gaussiano, com raio de curvatura 40 centímetros. Dizer que ele é gaussiano quer dizer que ele respeita as leis de Gauss, respeita aquela equação. Um objeto se desloca ao longo do eixo principal que passa pelo vértice do espelho, afastando-se dele com velocidade constante de 5 centímetros por segundo. Bom, no instante t igual a 0, o objeto se encontra a 60 centímetros de distância do vértice do espelho. Então, como que é esse exercício? Esse objeto está se movimentando e na hora que eu começo a observar, ele já está a 60 centímetros do vértice.
se movimentando de forma constante, um movimento uniforme. Bom, assinale a alternativa que indica corretamente o instante no qual a imagem do objeto se aproximou 5 centímetros do vértice do espelho. Tudo bem? Então, vamos com calma. Deixa essa parte aqui, a gente vai recuperar ela. Vamos concentrar aqui. Primeira coisa que a gente percebe, tá? A primeira coisa que a gente percebe aqui, que a gente vai perceber, é que inicialmente a gente sabe que a posição do objeto, em que o objeto está, não é isso? É de 60 centímetros. Nós sabemos o raio de curvatura também. E se nós sabemos o raio de curvatura, automaticamente nós sabemos o foco, porque o raio, certo, é o dobro do foco, ou melhor dizendo, o foco é metade do raio da circunferência. Se o raio é 40, o foco é 20 centímetros. E esses 60 centímetros é a posição que o objeto se encontrava, ou seja, o P vale 60 centímetros. Com isso, nós temos essas duas informações e com isso a gente vai encontrar a posição que a imagem estava no início, quando a gente olhou para a primeira vez para a situação, onde essa imagem estava. Então, vamos lá. Então, 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre P'. Bom, vou passar 1 sobre 20 menos 1 sobre 60 mais, aqui, 1 sobre P'. Bom, deixar o mesmo, né, denominador, então a gente pode fazer isso de várias formas, né? Ah, professor, você já sacou aqui que se eu multiplicar por 3 vai virar 60. Tá? Poderia fazer o mínimo múltiplo comum, como eu fiz no exercício anterior, tá? Então, como que vai ficar isso aí? Então, a gente vai ter a seguinte situação, tá? Então, a gente vai ter 3 sobre 60 menos 1 sobre 60 é igual a 1 sobre P'. Logo, 2 sobre 60, deixa eu fazer aqui, peraí, 2 sobre 60, deixa eu colocar aqui em cima, 2 sobre 60 é igual, tá, a 1 sobre P'. E aí, portanto, posso falar que 1 sobre 30, simplificando, é igual a 1 sobre P', e P' vai dar 30 centímetros. Isso significa que a imagem estava a 30 centímetros do vértice, então isso é o que nós sabemos, tá? Então, a gente sabe que ele estava, né, aqui a 30 centímetros do vértice. Então, a gente tem essa situação aqui. Deixa eu colocar isso tudo mais para cima, para ficar mais organizado. Então, aqui a gente tem essa informação. Já sabemos que o P' estava em 30 centímetros, tá? Então, isso é uma informação que a gente já conhece, tá? Então, a gente chegou à conclusão que o P' era de 30 centímetros. Então, essa é a informação que nós já temos, tá? Então, ok. Legal, então é como se eu pensasse aqui, olha, se esse objeto estava a 60 centímetros, não é isso? Estava a 60 centímetros, se a gente pensar assim, né, ó, né, aqui, 20, 40, 60, ele estava a 60 centímetros e o raio era 40, o foco é 20. Então, 20, 40, 60. Tá. A imagem dele estava na posição 30. Então, o objeto estava na posição 60, enquanto a sua imagem estava na posição, o quê? Na posição 30. Então, algo mais ou menos aqui. Professor, como é que você sabe que ele estava invertida? Né? Porque a gente sabe que se esse é o centro e esse é o foco, obviamente, né, o objeto está além do centro, a imagem vai ser invertida. Mas isso não vem ao caso, você poderia resolver de qualquer forma. Tá? O que importa é que você sabe que inicialmente a imagem estava em 30 centímetros. Bom, a gente sabe também que se o objeto está se afastando e ele estava na posição 30, o que eu quero saber no exercício é
Assinale a alternativa que indica corretamente o instante no qual a imagem do objeto se aproximou 5 centímetros do vértice. Note que ele não está dizendo que ele quer saber quando a imagem está na posição 5. Ele quer saber qual vai ser o tempo que vai precisar passar para que essa imagem não esteja mais a 30 centímetros, esteja a 25 centímetros. Ele quer saber justamente isso. Onde que é a imagem, quando a imagem estiver passando pela posição 25, quando a imagem estiver na posição 25, quanto tempo vai demorar para que isso aconteça? Bom, para saber isso, eu vou fazer o seguinte. Se eu sei que o espelho é o mesmo, eu posso dizer que o foco é o mesmo. E se eu sei que o foco ainda continua sendo 20, qual vai ser a posição dele agora quando a imagem estiver na posição 25, ou seja, quando a imagem estiver mais próxima do vértice em 5 centímetros. Então, quando ela se aproximou 5 centímetros, ela foi da posição 30 para a posição 25, onde esse objeto vai estar de verdade? Porque quando a imagem vai da posição 30 para 25, o objeto, obviamente, vai ter ido da posição 60 para algum outro lugar. E é esse lugar que a gente vai descobrir. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu tenho feito. Trabalhar com as equações. Menos 25, 1 sobre p'. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Bom, vamos achar um mínimo múltiplo comum. Tá? Mínimo múltiplo comum. Posso pensar, por exemplo, no 50 ou no 100. Né? Posso pensar aqui no 100. Se eu pensar no 100, no número 100, eu já sei que eu vou ter que multiplicar esse daqui por 5. Não é isso? Então, multiplico esses termos por 5 e esse por 4. Aí todo mundo vira 100. E, feliz da vida, a gente faz a conta aqui. 5 sobre 100 menos aqui 4 sobre 100 é igual a 1 sobre p'. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter... Opa, sobre p, né? Então aqui é p, desculpa. Então, vamos lá. Então, vai ficar 1 sobre 100 é igual a 1 sobre p, que então a gente chega aqui, o p vai estar 100 centímetros. Então, o que isso significa, galera? Significa o seguinte, né? Significa assim, olha, no início o objeto estava na posição 60, perdão. O objeto estava na posição 60 e a imagem dele estava na posição 30. Bom, para que a imagem chegasse, né, se aproximasse aqui, fosse para a posição 25, ou seja, avançasse, né, em direção ao vértice, se aproximasse do vértice em 5 centímetros, o objeto teria que estar mais lá na frente, olha, ele teria que estar na posição 100, ó, 80, 100, ele deveria estar lá na frente, na posição 100. Então, o objeto antes estava na posição 60, sua imagem estava na posição 30, inicialmente. Quando o objeto avança para a posição 100, a imagem dele avança para a posição 25, fazendo o quê? Se aproximando 5 centímetros do... Como nós sabemos que o objeto tem uma velocidade constante de 5 centímetros por segundo, a gente pode resolver isso com uma regra de 3 simples. Bom, a gente sabe que para o objeto ir da posição 60 para a posição 100, ele teve que gastar quanto tempo? Bom, regra de 3 é o que nós vamos fazer. Bom, para isso a gente vai pegar aqui e vai fazer essa conta simples. Como nós sabemos que para que o objeto, para que a imagem dele fosse da posição 30 para 25, ou seja, se aproximasse 5 centímetros do vértice, o objeto teve que ir da posição 60 para a posição 100. Logo, ele teve que ter um ΔS, um deslocamento de 40 centímetros. Então, a regra de 3 é bem simples. Se eu sei que ele tem uma velocidade de 5 centímetros por segundo, isso equivale a dizer que são 5 centímetros a cada 1 segundo. Como ele teve que se deslocar por 40 centímetros, ou seja, ir da posição 60 para a posição 100, bom, a gente fala que 5x é igual a 40. Logo, x vai ser 8. 8 segundos, essa é a resposta. 8 segundos
Então nós temos aqui a alternativa D de jeans. E é isso. Bem, galera, é isso aí. Bom, a gente encerra essa parte de espelhos esféricos. Se ficou alguma dúvida, dá uma comentada, não esquece de deixar o joinha, dá uma comentada e aí a gente pode até ir fazendo outros episódios paralelos aí para poder explicar possíveis dúvidas que tenham ficado. Um abraço!